gravar? Então é isso, ó, dá bom dia novamente para o pessoal que está assistindo a gravação conseguir ver. E bom dia, galerinha. Hoje nós vamos ver substantivos. Quem quiser acompanhar pelo livro, começa da página 226, mas lembrem que o que tem no livro tem no slide, ok? Mas se quiser acompanhar pelo livro, também pode acompanhar. Então, vamos lá. Primeiro, vamos saber o que é um substantivo. Ó, substantivo é a classe gramatical que dá nome aos seres, coisas, espaços, sentimentos e etc. Então, substantivo é a classe de palavra que nomeia as coisas. Pronto, para ficar mais fácil. Classe de palavra que nomeia as coisas, que dá nome às coisas, são os substantivos, ok? Então, sempre lembre, substantivo dá nome às coisas. Como eu disse para você, a gente vai estudar, né, mais à frente, cada um das classes gramaticais, tá? Adjetivo, advérbio, verbo. Então, é bom a gente saber, em suma, o que cada um deles faz. Então, como estamos começando com o substantivo, como eu digo para vocês, gravem no juízo de vocês aí. Substantivo é a classe de palavras que dá nome às coisas. Pronto. Dá nome às coisas, nomeia as coisas. Não tem como esquecer. Ok? Let's go. Então, aqui, vamos ver essa tirinha. Essa tirinha também tem no livro de vocês, ok? Mas pode acompanhar tanto pelo livro como pelo slide, você decide. Então, deixa eu acender essa luz aqui para ficar um pouco mais claro. Pronto. Então, o galo fala... Não, é outra galinha. Fala para a galinha. Onde já se viu uma mãe de vários pintinhos que pode ser avó a qualquer dia, chegar essa hora em casa. Ai, que galo! Que? Ainda pensando em galo? Esse galo na minha cabeça é da maldita porta do galinheiro. Então, gente, nós temos aqui uma tirinha com duas galinhas. Entendi nada. Uma chegou da festa, e a outra tava lá dizendo, mas rapaz, onde já se viu uma coisa dessa, uma galinha que é mãe de vários pintinhos, que tá quase sendo avó, chegando agora, uma hora dessa, no galinheiro e tudo mais. E aí a galinha tá chegando e fala, ai, que galo. E a outra galinha tava reclamando, mas pensando ainda em galo. Só que o galo que a galinha tava falando, não era um galo. Era um galo que ela teve na cabeça, que bateu na cabeça dela e fez um galo. Então, ó, nessa tirinha a gente tem que identificar a palavra galo. Porque aqui galo tem dois sentidos. Quais são os dois sentidos da palavra galo? Galo, animal e galo de batida. E galo da batida, do machucado. Então, nesse caso, a palavra É tipo galo... manga e manga, né? Uhum. Nesse caso, Tipo a palavra galo... Manga fruta e manga de blusa, né? Ela é um substantivo. Por que ela é um substantivo? Porque ela nomeia alguma coisa. E nesse caso, essa palavra galo, ela nomeia duas coisas. Ela nomeia tanto o galo animal, quanto um galo machucado que alguém faz na testa, seja lá onde for. Ok? Então, ó, pra gente só identificar o que é um substantivo. Substantivo é uma palavra que dá nome às coisas. Galo é uma palavra que dá nome a duas coisas. Dá nome ao animal e dá nome a um machucado. Beleza? Então, ó, exemplos de substantivos. Nós temos substâncias, tá? Que são coisas concretas, podemos dizer, tá? Substâncias, coisas concretas que nós podemos pegar, podemos dizer assim. E temos objetos apreendidos mentalmente como substância, que são coisas que nós não podemos pegar, ou coisas mais imaginárias, sentimentos, coisas mais abstratas, mas que também são substantivos. Ó, como substâncias. Exemplos de substantivo. Computador. Zé Mário, que é nome de uma pessoa, tá? Nomes de pessoas são substantivos. Livro, maçã, sol, carro, cometa, papel, caneta, violão, mangueira, saputi, casa, rua, apartamento, televisão, sofá, cama, café, comida, almofada. E aí nós temos os abstratos: amor, Deus, sentimento, atenção, carinho, fala, intenção, ansiedade, nascimento, felicidade, orgulho, anjo, saúde, saída, saci, boitatá, vontade, angústia, dor, ajuda, intenção. Então, tudo que é mais abstrato, que é mais sentimental, tá? Que é compreendido, né?
apreendido mentalmente como substância, mas que também é substantivo. Então, tá vendo, minha gente, que é uma variedade de coisas, de palavras, de todos os jeitos, de nomear várias coisas. Então, todo aquilo que a gente nomeia alguma coisa é compreendido como substantivo. E aí, a nossa aula de hoje vai ser dividida em 4 categorias, tá? Acho que são 4. 4 tópicos. 4 tópicos. Que é das divisões, né? Das especificações dos substantivos. E a primeira delas é a classificação dos substantivos, tá, pessoal? Preciso que vocês prestem atenção. Se alguém quiser fazer alguma anotação, faz. Porque é muito importante. Vou deixar para fazer a anotação depois que a senhora colocar o slide no grupo. Isso. Que aí eu presto atenção agora e depois eu ainda dou uma ênfase porque eu vou escrever. Pronto, é bom fazer isso. Como eu disse para vocês, é simples, né? Em suma, é simples. Substantivo, dá nome às coisas. A única coisa é você a gente tem que prestar saber atenção. A gente tem que prestar atenção as regras para poder usá-lo. Porque nós temos, gente, muitas especificações. Nós temos várias coisinhas, vários nomezinhos. A gente tem que prestar atenção para, como eu digo para vocês, gravar no juízo da gente, ok? Então, nossa aula nós vamos aprender a classificação dos substantivos, vamos aprender o gênero dos substantivos, vamos aprender o número dos substantivos e o grau dos substantivos. Então, como eu disse para vocês, são 4 partes e nós temos que prestar atenção em cada uma delas. Então, vamos lá para a classificação dos substantivos. Olha, nós podemos, quando analisamos os substantivos, tendo em vista a sua origem, tá? A origem dele, nós classificamos em primitivos ou derivados. Então, vamos ver o que é um substantivo primitivo, o que é um substantivo derivado. Primitivo. Primitivos são substantivos que dão origem a outras palavras. Exemplos: viagem, barco, labirinto, cuidado. E aí, os primitivos dão origem aos substantivos derivados, que são substantivos que se originam de outras palavras. Por exemplo, viajante, embarcação, labirintite, cuidadoso. Tá vendo, ó? Viagem é um substantivo primitivo. Esse barco também podia ser barqueiro, não era? Pode ser também. Aí seria um substantivo derivado também. Então, ó, viagem é o primitivo. Viajante, derivado. Barco, primitivo. Embarcação, derivado. Labirinto, primitivo. Labirintite, derivado. Cuidado, primitivo. Cuidadoso, derivado. Então, muito simples. Nós podemos classificar os substantivos entre primitivos, que a partir dele ele pode dar origem a outras palavras, ou derivados, que são originados de outras palavras que vieram antes deles. Entenderam, pessoal? Eu quero que vocês pelo menos digam assim, ok, tia, entendi. Ou não? Sim, Beli. Eu até já dei aula desse assunto esse ano. Olha aí que legal, tá vendo? Eu preciso que vocês me dêem um ok, tá? Próximo. E aí, se analisamos os substantivos, tendo em vista a sua estrutura, antes era sobre a origem, sobre o surgimento da palavra. Agora, se a gente for olhar a palavra, né, o substantivo, de acordo com a sua estrutura, devemos classificá-los em simples ou composto. Então, o que seria um substantivo simples? Dizemos que um substantivo é simples quando em sua estrutura possui apenas uma base que chamamos de radical. Então, ó, todos esses abaixo aqui são simples. Viagem, barco, ilha, bagagem, momento, emoções, grécias, praias. Mas o composto são os substantivos que possuem mais de uma base. Ó, aeroplano. Eu tenho 2 bases. Gás, adulto, 2 bases. Papa, capim. Cana de açúcar,
Vocês estão vendo... Oi. O comércio está aberto, algumas farmácias e alguns mercadinhos, sabe? Farmácias e mercadinhos. Uhum. Então, ó, pra gente entender melhor, compostos são aqueles substantivos que geralmente são junção de duas palavras, como papa, capim. São duas palavras que juntaram-se, mas que designam apenas uma coisa. Cana-de-açúcar, ó, cana-de-açúcar, mas designa só uma coisa, ok? Enquanto o simples é uma palavra só. Viagem, barco, ilha, bagagem. Mas já composto é quando nós temos duas bases, como por exemplo, aeroplano. Ok, gente, entenderam? Então, simples, uma base só. Composto, mais de uma base. Falem para mim se tá ok, se não tá ok, se quer que eu repita. Ok. Tá ok. Ok. Então, vamos lá. Disse para vocês que tem muitas coisinhas, mas que é muito simples para a gente prestar atenção. Os substantivos também podem ser classificados como abstratos ou concretos. Abstratos, ele tem existência dependente, como cuidado, ansiedade, ou seja, a existência desses substantivos depende de alguém ou de alguma coisa que dê ao presente, que dê ou apresente cuidado, ansiedade, cansaço. Então, abstrato são aquelas palavras que elas precisam de alguém ou de alguma coisa para que ela se apresente. Por quê? Para a gente dizer, né, a palavra cuidado, nós temos que dizer que tem alguém que tem cuidado, nós temos que dizer que existe alguém que tem ansiedade, que tem cansaço, ok? Mas já os concretos, eles nomeiam pessoas, lugares, animais, vegetais, minerais, objetos. São seres cuja existência é independente, como João. Professora, Oi. assim, no outro slide estava explicando sobre o substantivo composto simples, apareceu Grécia. Eu não sei se estava certo, não. Composto Porque deveria estar no concreto. é também concreto, mas naquela outra não estava se referindo dizendo que era abstrato, não, estava só dizendo que era uma palavra simples. Mas é concreto, é um substantivo concreto. Uma palavra, ela pode ser classificada, a gente tem que analisar se ela é abstrato, se é concreto, se é simples, se é composto, se é derivado. Mas vamos chegar lá. Ó, porque vê, aqui está dizendo que a palavra tá dizendo que essa palavra ela é simples. Só dizendo que ela é simples. Mas se a gente for ver se ela é abstrata ou concreta, ela é concreta. Vamos lá. Então, aqui, ó. São seres cuja existência depende, como João, barco, mar, areia, quadro, vidro, ok? São concretos. Para ficar mais fácil, abstratos são coisas que geralmente nós não podemos pegar, não podemos ver, enquanto concreto são coisas que nós podemos ver, nós podemos pegar, nós podemos sentir, ok? Para ficar mais simples. Até aí, tudo ok? Tudo. Ô, Beli, e a gente estuda isso de substantivo no 4º ano, no 5º ano e no 6º ano de novo. Tá vendo? É bom que não esquece. É. Então, ó, os substantivos é ótimo, professora de português. Arrasou, nota 10. Os substantivos também se classificam como próprios, comuns ou coletivos, ok? Então, vejam. Próprios são os que usamos para referirmos a um ser em particular. E escrevemos os substantivos próprios com letra inicial maiúscula, tá, gente? Então, próprios para cidade, país, estado, nome de pessoas, ok? Então, ó, Paula, São Paulo, Amazônia, Atlântico, Maria, Hamilton. Gente, sempre com letra maiúscula, sempre, ok? Pode estar no começo da frase, pode estar no meio da frase, pode estar no fim da frase, sempre com letra maiúscula, porque é um substantivo próprio, que nós indicamos para referir a um ser em particular.
Mas já os substantivos comuns são os que utilizamos para seres em geral. Então, jogo, caneta, parede, ódio, folclore, pedra, braço, corpo. Então, ó, de forma geral, ok? E esses aí não precisam ser escritos sempre com letra maiúscula, não. Só os substantivos próprios. Então, substantivos próprios nós utilizamos para nome de pessoa, cidade, animal não, estado. Depende, se for um animal, uma questão carinhosa, você tem um animal de estimação muito carinhoso e tal, você pode colocar o nome dele com letra maiúscula sempre, mas aí é uma questão mais de afeto. E substantivo comum para seres em geral e que nós não necessariamente, obrigatoriamente, precisa estar sempre com letra maiúscula. E aí nós vamos prestar atenção só em mais uma coisinha. Ó, entre substantivos comuns, temos os partitivos, que indicam uma quantidade de seres. Esses substantivos podem representar medidas exatas, como metro, quilo, litro, polegada, hectare, ou inexatas. Porção, punhado, fatia, lote, pedaço. Nesse caso, são utilizados seguidos da palavra de, seguida por um substantivo represente a massa ou matéria. Então, esses substantivos partitivos é que eles vão indicar quantidades, tá? Partes, ok? Então, ó, 5 metros de pano, uma porção de. E como diz aqui? São utilizados seguidos do de, tá? Da palavra de. Então, ó, 2 fatias de, 4 quilos de, 2 pedaços de. Então, esses são os chamados partitivos porque eles vão indicar a quantidade dos seres, ok? Então, toda palavra que você vê que indica quantidade de alguma coisa é aí um substantivo comum partitivo, beleza? Ok? Ok. Let's go. E aí nós temos, lembra que ali a gente falou que os substantivos podem ser próprios, comuns ou coletivos? E aí nós vamos ver agora o que é o substantivo coletivo. Substantivo coletivo indica um conjunto de animais, de coisas ou de pessoas. Então, ó, todas aquelas palavras que indicam um conjunto de alguma coisa é chamada de substantivo. Tipo bando? Uhum. É chamado de substantivo coletivo. Vamos ver aqui alguns exemplos. Ó, são muitos, tá? Nem estão todos aqui. São muitos os exemplos, mas já pra gente ver alguns aqui, ó. Por exemplo, acervo é um conjunto de obras de arte. Então, a palavra acervo é um substantivo coletivo. Álbum é um conjunto de fotografias ou de selos. Então, a palavra álbum é um substantivo coletivo, porque está indicando que é um conjunto de fotografias. Alcateia é um conjunto de lobos ou de feras. Então, aí nós temos o substantivo. E aí nós temos muito, por exemplo, aqui ó, do outro lado, enxame é um conjunto de abelhas ou de insetos. Então, a palavra enxame é um substantivo coletivo. Enxoval é um conjunto de roupas. Então, a palavra enxoval é um substantivo coletivo. Aqui, pomar, mais embaixo, é um conjunto de árvores frutíferas. Então, pomar é um substantivo coletivo. Então, toda palavra que ela indica um conjunto de alguma coisa, várias coisas juntas, ali nós temos um substantivo coletivo. Só lembrar, gente, coletivo é muita coisa, então é um conjunto de coisas, substantivo coletivo. Entenderam? A gente não vai ler todos porque são muitos, mas é sempre bom memorizar alguns. Entenderam, pessoal? Ok. Vocês querem que eu volte a alguma coisa? Posso continuar? Qualquer coisa vocês digam, pelo amor de Jesus Cristo. Por mim, pode. Então, vamos lá. Pronto. Vimos aí a classificação dos substantivos. Eu acredito que a classificação era a parte maior, tá, gente?
os outros tópicos, eles são menores, ok? Então, vamos só revisar. Na questão da classificação dos substantivos, nós vimos que ele pode ser primitivo ou ele pode ser derivado, ok? Primitivo, porque a partir dele dá origem a outras palavras. E o derivado, porque ele já se originou de outra palavra, como nós vimos no caso de barco. Barco é primitivo. Embarcação é derivado, porque derivou-se da palavra barco, ok? E aí nós vimos também que o substantivo pode ser simples ou pode ser composto. Simples quando ele tem apenas uma base. Pão é simples, mas ele pode ser composto quando ele tem mais de uma base. Cana-de-açúcar tem mais de uma base, ok? Então é composto. Nós vimos que ele pode ser abstrato ou concreto. Abstrato, quando ele depende de alguma coisa para existir. Geralmente são os sentimentos, porque depende que alguma pessoa possua para que possa existir. E nós vimos os concretos, que não dependem de nada para existir, como palavra, novamente, barco. E uma palavra, gente, um substantivo, uma palavra, ele pode encaixar-se em várias classificações, tá? E aí nós vimos que pode ser próprio ou pode ser comum. Próprio quando é para nome de pessoa, cidade, país, estado. E que sempre vai começar com letra maiúscula. E nós vimos que pode ser comum. Que aí comum... é bom que eu tô fazendo essa revisão e tá terminando aqui o tempo. A gente volta daqui a pouco, mas peraí. E comum, que comum aí vai ligar os seres em geral. E aí também nós vimos que os substantivos podem ser próprios, comuns ou coletivos. Então, próprio, a gente viu que ele pode designar nome de coisas, pessoas, animais, letra maiúscula sempre. Comum, que vai designar qualquer pessoa. E coletivos para indicar conjunto. Você lembra para a senhora passar o slide? Não, tô só falando assim, porque senão vai até demorar mais. A gente tem pouquinho tempo para terminar. E nós vimos também que tem aqueles partitativos, né? Que eles vão indicar aí quantidade de coisas. Toda vez que indica quantidade de coisas, é um substantivo partitivo, ok? Então, agora, vocês vão clicar naquele mesmo link, a gente vai encerrar aqui. Vocês vão clicar no mesmo link e nós vamos voltar para ver aí os gêneros dos substantivos. Beleza? Ok.